Seja bem-vindo ao Pipeline Brasil, um podcast que conecta ciência, indústria e inovação. Aqui celebramos as mentes inquietas, as ideias que transformam e os caminhos que constroem uma indústria química mais forte, sustentável e brasileira. Neste espaço, vamos explorar análises técnicas, compartilhar trajetórias que inspiram e debater tendências que moldam o futuro da nossa indústria, provocando reflexões essenciais para quem acredita que o conhecimento é a chave para transformar a realidade. Sempre com excelência, objetividade e uma visão estratégica de longo prazo. Pipeline Brasil, a voz de quem faz ciência acontecer e transforma o país. O Dr. Cristiano Guimarães é um dos principais nomes da inovação farmacêutica no Brasil. É engenheiro químico formado pela UFRJ e recebeu seus títulos de mestrado e doutorado em Química pelo Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob orientação do professor Ricardo Bica de Alencastro, nos anos de 1998 e 2001, respectivamente. Posteriormente, realizou estágio de pós-doutorado com o professor William Jorgensen, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Iniciou sua carreira internacional atuando como cientista principal sênior em duas das maiores empresas farmacêuticas do mundo, a Amgen, a maior empresa de biotecnologia global, e a Pfizer. Em 2014, retornou ao Brasil para liderar a recém-criada unidade de inovação radical dos laboratórios Axé, voltada para a descoberta e o desenvolvimento de novas entidades químicas a partir de fontes sintéticas e naturais. Em 2020, foi promovido a diretor sênior de pesquisa, inovação e novas tecnologias no Axé, passando a acumular a liderança da inovação radical com a responsabilidade pela prospecção e internalização de tecnologias inovadoras para o portfólio da empresa. Em 2021, deixou a Axé para cofundar a biotech brasileira Nintex, Next Innovative Therapeutics, onde atua como Chief Scientific Officer, CSO, liderando projetos de descoberta de fármacos com forte base em química medicinal, biologia computacional e inteligência artificial. Autor de mais de 70 publicações e patentes, Dr. Cristiano Guimarães já recebeu diversas distinções nacionais e internacionais. Atualmente figura entre os top 2% cientistas mais influentes do mundo, segundo o ranking da Elsevier, em razão do impacto de suas contribuições científicas. Não perca este episódio do nosso podcast, onde conversamos com o Dr. Cristiano sobre os desafios da inovação farmacêutica no Brasil, sua trajetória inspiradora e visão de futuro da Nintex. Uma conversa imperdível para quem se interessa por ciência, tecnologia e transformação no setor da saúde. Bom, pessoal, bem-vindos de volta. Hoje estou aqui com o Cristiano Guimarães e para a gente poder discutir um pouquinho dessa nova jornada dele empreendedora. E, Cristiano, queria te agradecer imensamente aí por você disponibilizar o seu tempo para conversar novamente. A gente já teve uma conversa parecida com o que a gente vai ter hoje, num outro momento seu de carreira, alguns anos atrás. E mais uma vez aí, obrigado eu sei que a sua agenda é super atarefada, mas obrigado por você ter separado um tempinho para conversar com a gente. Eu que agradeço, Rodrigo, pelo convite, pela oportunidade, e você me convidar é uma honra. Adorei ter batido esse papo contigo lá atrás. A gente estava discutindo aí offline, né, como é que a tecnologia mudou. A gente está vivendo uma era que as coisas, assim, a cada dia nos surpreendem mais. Eu não sei nem onde vamos parar, né? E essa plataforma aqui já é que tem de mais avançado aí em podcast, vamos dizer assim. É muito legal bater esse papo contigo de novo numa outra plataforma. Legal. Eu acho que o papo vai ser super interessante. Eu acho que muita coisa mudou daquela época, não só em termos de carreira, mas eu acho que até em termos de Brasil, né? E eu acho que vai ser super legal a gente poder discutir alguns desses pontos. E assim, para pessoal que está escutando a gente, que não te conhece, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente a sua trajetória profissional. Eu já dei um brief
que você foi aluno lá da UFRJ, maior orgulho do Instituto de Química da UFRJ, ter você como ex-aluno. Mas eu queria que você falasse um pouco mais da trajetória profissional e como que ela acaba culminando aí com a fundação da Nintex. Legal, Rodrigo. Eu vou voltar na engenharia química. Eu escolhi a engenharia química durante o ensino médio, né? Porque eu era bom nas exatas, então eu pensava que a engenharia química a gente pudesse... Era uma carreira que conciliava matemática, física, química, e aí foi o meu processo de escolha. A gente é muito jovem quando faz essas escolhas, né? E entrei na engenharia química no UFRJ em 92, e ali no terceiro período, nas aulas de Química Orgânica, eu tive o prazer de ter o professor Ricardo Bica de Alencastro, o saudoso professor Bica, como professor da disciplina. Acho que era Química Orgânica 2, e ele me convidou para fazer iniciação científica com ele, que ele dizia que eu era o único aluno que fazia perguntas na aula dele. E aí entrei no laboratório dele no terceiro período, então muito jovem ainda, né? Ali foi em 93, segundo semestre de 93. Fiz a iniciação científica na área de modelagem molecular. Não ainda lidava com essa questão de fármacos, eram métodos semi-empíricos, mais aplicados a um problema de como é que ocorria uma reação numa planta, né? E aí, quando eu sabia que ele tinha uma colaboração com o professor Eliezer Barreiro, o saudoso professor Eliezer também, e ali que eu comecei a ingressar nesse mundo da química computacional aplicado ao design de fármacos. Fiz o meu doutorado já nessa área, mas com o professor Bica, mas num tema, né, aplicado a design de fármacos, e aí defendi o mestrado antes, o doutorado, fui para os Estados Unidos fazer pós-doc com o professor Bill Jorgensen, que é uma sumidade nessa área de simulações computacionais, né, desde os anos 70. Tem que procurar os trabalhos. Conhecer. Realmente se você está nessa área e não conhece Jorgensen, é porque você está errado. Você está trabalhando errado. Eu acho que sim, eu acho que vale o recado para o pessoal da nova geração, né? A gente fala muito dessas brincadeiras em relação ao futebol. Você não conhece o Romário, né? Então, ele é tipo o Romário da química computacional, né? Voltando no Zico ainda também, a gente pode falar também do Zico. Eu acho que ele está mais para o Zico do que para o Romário, porque ele está aí no final de carreira, né? Acho que está no finalzinho ali, virou emérito lá em Yale, enfim. Aí fui em 2001 para os Estados Unidos, fiz 4 anos de pós-doc com ele, e dali acho que começaram esses movimentos não ortodoxos, Rodrigo. O brasileiro tende a voltar para o Brasil, seguir a carreira acadêmica, né, em sua maioria, principalmente na nossa área química, né, vamos dizer assim, ou farmácia e tal, e claro que na área de finanças eu acho que essas coisas mudam um pouco, e outras carreiras, né, área de negócios, mas o brasileiro tende a voltar. A gente tem como cultura, né, ser muito próximo da família e tal, mas ali eu já pensei em ficar nos Estados Unidos, e a outra coisa peculiar, não tão peculiar assim, mas é que o pessoal do grupo do Bill, os meus lab mates, eles não seguiam carreira. Tinha uma metade que ia para o mundo acadêmico e outra metade que ia para a indústria. E eu comecei a contemplar essa possibilidade de trabalhar na indústria, né? E muito legal que nesse período as indústrias visitavam o campus de Yale, né? E para recrutar. Então, eles iam no departamento de química e apresentavam a empresa. Então tinha lá a GSK, a BMS, né, a Bristol Myers Squibb, a Pfizer, várias empresas. Reuniam os alunos ou os pós-docs, apresentavam e depois faziam rodadas um a um, né? E você tinha lá alguns minutos para se apresentar, e aí entregava o seu currículo, e depois passava-se um tempo, eles podiam contatar, né? E assim eu consegui algumas entrevistas dessa forma. Outras entrevistas eu consegui através do professor Jorgensen diretamente, porque ele tinha muitos contatos. Ele era consultor de muitas, eu acho que ainda é, de muitas indústrias farmacêuticas, e aí então isso abriu muitas portas, né?
E aí eu consegui algumas entrevistas, passei em vários processos seletivos, mas acabei optando pela Amgen, que foi meu primeiro emprego em 2005. E a Amgen é uma empresa, também quem não conhece, precisa conhecer, é uma empresa recente em se falando de farma, porque é uma empresa da costa oeste. E as farmas mais tradicionais são da costa leste americana, né? Mas você teve toda uma revolução do DNA, né, ali nos anos 70, 80, né, que levou ao mundo dos biológicos, e que começou com Amgen e Genentech, que eram as duas grandes ali em São Francisco, e a Amgen é de Thousand Oaks, que é na Califórnia também. Então são duas empresas que são milionárias. A Genentech acabou sendo comprada pela Roche, mas são empresas de grandes produtos biológicos, né? Só que eu fui trabalhar lá como cientista num site em São Francisco que era de small molecules, que era um site que a Amgen tinha comprado de uma empresa chamada Tularic, né? E essa empresa era especializada em duas classes de alvos, quinases e GPCRs. E a Amgen foi o primeiro passo das empresas de biotecnologia ali indo para o mundo farma. Olhando para o mundo de small molecules, né? E as farmas olhando para o mundo dos biológicos, né? Então a Pfizer, que era uma empresa de moléculas orais, né? E Lipinski, né? As regras de Lipinski. O clássico, né? O clássico. Clássico. Empresa de química medicinal, né? Inclusive, tem um pequeno parênteses aqui, tem dois tipos de farma, né? A empresa que é biology-centric e a empresa que é chemocentric, né? E a Pfizer não é empresa de first in class. Ela é uma empresa que vai desenhar a melhor molécula para aquela doença, ou para aquele alvo, melhor dizendo. Então, a estatina da Pfizer foi a quinta no mercado, mas foi a que mais vendeu. Né? Pelo menos no seu tempo antes de virar genérico, Lipitor vendia 13 bilhões de dólares por ano. Absurdo, é um estudo de caso de conceito. Né, cara? O Lipitor virou molécula de livro. Exatamente. Aí depois veio a rosuvastatina da AstraZeneca, que é o Crestor, que vendeu bastante também. Mas é isso, essa é a mentalidade da best in class, da empresa de química medicinal, é fazer as melhores moléculas que corrigem ali problemas de efeitos adversos, farmacocinética, melhoram a eficácia. E as empresas de first in class são as empresas tipo a Novartis, que são empresas que são novos mecanismos de ação, novas modalidades, né? Então, isso é uma coisa que depois a gente pode até discutir um pouco mais, que tem se perdido um pouco, né? Isso mudou muito, né? O foco da indústria mudou demais. A gente pode até falar por um outro. Muito legal a tua observação. E enquanto eu estava dando essa resposta, eu não sei mais se a Pfizer isso que eu falei, nem se a Novartis mas eram, né? E elas não são mais, se de fato elas não forem, porque houve um movimento de descentralização de P&D. Né? E hoje essas grandes empresas têm pouca identidade do ponto de vista do P&D interno. Elas compram mais a inovação de outros, né? Eu escutei um pesquisador falar, e assim, eu não tenho uma opinião completamente formada sobre isso, porque assim, a química medicinal nunca foi muito a minha área, né? Uhum. Mas eu escutei um pesquisador uma vez falar que essa questão a respeito delas perderem um pouco essa identidade é porque eles começaram a focar demais no alvo receptor e focar de menos na doença. E aí você deixou de ter uma abordagem mais genérica sobre o problema, tentando mitigar vários pontos, e o cara ficou muito focado na estrutura da proteína, na molécula que encaixa perfeitamente ali. Olha, esse é um outro capítulo que a gente pode abordar aqui, que é um pouco do que como a gente pensa na Nintex, e como a gente pensa em produtos naturais e microbioma, enfim. Porque essa abordagem do Magic Bullet, né, ela no momento que você teve duas ondas tecnológicas, uma um pouco anterior, que é da síntese química,
E a outra do DNA, da recombinante, se passou a pensar no alvo e na especificidade desse agente em relação ao alvo. E a doença era representada por este alvo. E a gente sabe que não é bem assim. Exatamente. Né? Eu acho que, na verdade, você minimizou o problema, né? Você reduziu, o problema, né? É só o encaixe, a chave fechadura, né? A chave fechadora. Verdade, não é, né? Você não é. Um organismo em volta daquele alvo. Talvez doenças que sejam eminentemente de cunho genético tenham essa pegada. Tudo bem. Mas doenças multifatoriais, que dependem de fatores ambientais também, sua suscetibilidade genética, a questão do microbioma intestinal, que media essas interações entre fatores ambientais e a sua genética. Se você atacar só um alvo, a gente sabe que tem várias doenças multifatoriais, a própria diabetes, né? Você vê o paciente ele tem que ser polimedicado. Por quê? Porque um inibidor de SGLT2 sozinho, de repente, não faz milagre, tem a metformina, tem o inibidor de DPP4, porque é multifatorial, sem dizer a questão dos exercícios físicos, da dieta, enfim, né? Não, sem falar de revolução de Ozempic aí, né, também, mas enfim, estou ainda um pouco nos tratamentos um pouco mais anteriores. Apesar de GLP-1, eu vi projetos na Pfizer em GLP-1, ó. Já desde aquela época, cara? Desde aquela época, nos anos, quando eu entrei, aí, voltando, né, eu saí da Amgen em 2007, eu entrei na Amgen em 2005, saí em 2007, e fui para a Pfizer porque eu procurava, de novo, a Amgen, ela era uma empresa de biotecnologia e tinha esse site que estava se integrando ainda à Amgen. Mas não era o core business deles, né? Não era o core business dele. Então eu sentia que a química medicinal ali era boa, mas eu procurava algo assim, vamos dizer assim, de maior referência, né? Sem demérito a química medicinal de lá, que era muito boa, mas a Pfizer era o Holy Grail, né? E ali, quando a Pfizer começou a ter oportunidades, estava num processo de expansão, curiosamente, né? Que eles ficam nessa gangorra de expansão e redução, expansão e redução, mas eu peguei essa onda e fui para a Pfizer e fiquei lá entre 2007 e 2014, e para mim foi um segundo doutorado, Rodrigo. Imagina. É impressionante. Eu trabalhava num site em Groton, Connecticut, que tinham 6.000 pessoas no site. 6.000 pessoas. 33 prédios. 33 prédios. Era uma cidade. É bem menor, mas existe em Groton ainda esse footprint lá. É que era o auge, esse 2007 que eu falei, foi talvez o último ano de expansão da Pfizer. Que a Pfizer, nos anos anteriores, ela comprou a farmácia, ela comprou a American Health Products, se eu não me engano, onde tinha o projeto em colaboração com o Lipton. Enorme, né? Enorme. Ela comprou a Wyeth. Então eram aquisições bilionárias e que a Pfizer só ia crescendo e crescendo e crescendo. E aí eu entrei em 2007 nesse movimento expansionista, mas dali para frente foi só fechar sites, né? Então eles fecharam o site de Nagoya no Japão, de Sandwich em UK, Ann Arbor, Kalamazoo, St. Louis. Então foram reduzindo e começaram esse movimento de outsourcing, né? que é um tema legal para a gente falar aqui. É legal que a gente está falando da minha carreira e vai falando de temas legais, acho que tá bom assim, né? Não, acho que é super legal. Que eu tive a felicidade, mas ao mesmo tempo a ansiedade de viver esse momento, porque todo ano na Pfizer tinha demissão. Entre 2007 a 2014 não tinha continuidade. Caramba, cara. Era assim, fechavam um site, aí traziam pessoas desse site que fechou, daqui a pouco mandavam embora essas pessoas, e era uma coisa assim, muito dinâmica, mas uma dinâmica ruim, né? Porque os projetos começavam, acabavam, trocava de líder, enfim. Então não tinha muita continuidade, que era um redemoinho ali, né?
E apesar de que, assim, novamente, do ponto de vista científico, lidava com pessoas de áreas multidisciplinares e por isso que eu falei que foi um doutorado. E quando eles começaram a fazer essa redução que você mencionou, que eles começaram a ter muito outsourcing para e era outsourcing de P&D mesmo, Começou com outsourcing de síntese. Ah, tá, de síntese. Eu peguei o início da relação da Pfizer com a USH. Caramba. E a USH virou a maior CRO do mundo. Sim, sim. Mas nesse início não era. A Pfizer começou a fazer outsourcing de síntese para lá. Tá. Depois começou a fazer outsourcing de ensaios in vitro. Então eles pensaram assim, em que ensaios? Ensaios de ADME. Tá. Já que está fazendo a molécula lá, já faz o ensaio do jeito que eu faço. É estranho, né? Porque assim, a gente pode até discutir que talvez fosse mais barato para a Pfizer fazer isso lá. Mas será que era tão mais barato que faria diferença para a Pfizer fazer lá? Olha, a gente está vivendo esse momento do Trump agora, né? Do que manter o know-how dentro de casa, assim. Então, mas aí eu acho que assim, você mantém o know-how dentro de casa, mas talvez o know-how, tem know-hows e know-hows, vamos dizer assim, né? Então eu acho que a ideia era, isso aqui já não é cutting edge, é um ensaio de permeabilidade celular, rotina, isso aqui já é ciência lá de trás, que eles faziam um profiling de moléculas com 6 propriedades de ADME, né? Então, isso que toda molécula da Pfizer sintetizada, essas propriedades que a gente chamava de Tier 1. Uma caracterização, né? Uma caracterização. O RNN fazia essas 6 propriedades para ter o padrão inicial. Para ter, assim, olha, o cara que estava desenhando já entender ali se está indo para o lugar certo, porque Lipinski era muito forte lá, né? As regras. Então, você tem que ter o Rule of Five. Então, tinha lá tudo que você tinha que ter. Primeiro, para desenhar as moléculas, tinha que seguir as regras de Lipinski. Depois, tinha essas propriedades, log P, né, permeabilidade, solubilidade, estabilidade metabólica, eram 6 propriedades in vitro, e imagina, né, eram milhões de moléculas que tinham sido feitas ou compradas ao longo do tempo. A biblioteca da Pfizer tem milhões de moléculas, e isso era usado para caminhar um projeto, para ir para o best in class, né? Essa era a mentalidade. Então foi feito esse outsourcing e depois fazia outsourcing de animal models, enfim, animal studies também. E todo mundo fez isso, e reduziu esse footprint. E esse é o momento que a gente vive da farma, acelerando o filme, esse é o momento que a gente vive de farma hoje, né? Grandes CROs viraram negócios bilionários e hoje você faz tudo que se você quiser fora. Você pode, se você tiver dinheiro e know-how, você não precisa fazer pode ter uns que eu posso fazer daqui, onde eu estou. No meu escritório em casa. Teoricamente é completamente possível. Você tem gente para você fazer o outsourcing de tudo. Eu já ouvi relatos de empresas que têm um CEO e o fundo. É mesmo? E o cara tem consultores e CROs, e eles pensam num projeto e tocam tudo, e a empresa é um cara. Entendeu? Você entendeu? É assustador. Esse é o extremo, né? Esse é o extremo. Da eficiência de funcionários. Pô. Tem que mobilizar, enfim, você contrata CROs, você pode fazer estudos pré-clínicos, síntese, você pode fazer estudos clínicos, até farmacovigilância, até você pode contratar até força de vendas, se você quiser. Entendeu? Então, é claro que o goal dessas empresas que fazem isso nesse extremo, assim como a Nintex, né, é desenvolver nas fases early stage. É acertar um early stage para ser comprado e tocar o negócio para frente, né? O cara não quer levar essa empresa para o futuro. Ele quer... E o projeto nessa fase pré-clínica atinge uma valuation de centenas de milhões de dólares. Sim. Até porque, assim, nessa fase, né, de early stage, o cara vende muito sonho também, né?
Vende. Apesar dele ter um resultado concreto onde ele se baseia e ele baseia a companhia dele, dali até o mercado existe ainda uma lacuna Sim. que pode valer muito mais daquilo que ele vai receber, como pode valer muito menos. Então ele joga vamos dizer assim, nessa variabilidade o potencial, possível, né? E é o risco do negócio, né? Mas então, é muito interessante que tem metodologias financeiras, né, que fazem o valuation desses projetos em diferentes fases. A gente tem um baita know-how interno na Nintex, que é na pessoa do Savério, né, que é um dos fundadores da Nintex. Então, você projeta todo o fluxo de caixa desse projeto em muitos anos à frente, e você tem que fazer, obviamente, um levantamento daquela população de pacientes, tem que fazer o que a gente chama de patient workflow, para entender. Nem todo mundo que tem a doença vai usar o teu medicamento. Primeiro, nem todo mundo que tem a doença sabe que tem a doença, então já tem um corte aí. Sim. Depois, daqueles que têm a doença e que sabem que tem a doença, tem uma parte que quer se tratar e a outra parte que não quer se tratar. Dos que querem se tratar, quem vai optar pelo seu medicamento? Então tem todo um patient workflow, esse que projeta isso, essa curva, que também tem um uptake curve, vamos dizer assim, de quando você lança e demora alguns anos para atingir o peak sales. E tem também quando você vai cobrar por aquela terapia frente ao que tem no mercado. Então também tem isso. Então isso você consegue fazer um valuation e ele é ajustado a risco. E cada fase tem um deflator. Entendeu? Então, por isso que o projeto, ele tem um baita deflator e vale só centenas de milhões de dólares. Sim. Quando você passa fase 1, fase 2, esses riscos de passar de fase, você vai vencendo. E aí o projeto vai ganhando corpo e aumentando o valuation, entendeu? Por isso que você vê transações, esses deals que acontecem em fase 2, fase 3, eles são de bilhões de dólares. E os deals que acontecem em fases anteriores, como pré-clínico, são de, como eu falei, de dezenas a centenas de milhões de dólares. Entendeu? Por conta o risco vai sendo diminuído conforme você vai vencendo as etapas pré-clínicas, clínicas. Vai se tornando mais real, né? Aquele produto. Mais real. Esse potencial se materializa, né? Nas fases, né? Então tem esse know-how na Nintex, e aí fica esse mercado de transações, né? De empresa pequena vendendo para empresa grande, licenciando, recebendo upfront, milestones e depois royalties na comercialização, né? Enfim, então é esse tipo de movimento que aconteceu ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, que eu relatei quando eu estava na Pfizer. A gente foi vendo esse downsizing, né? Fez com que empresas como a Nintex pudesse fazer P&D. Sem dúvida. Porque se fosse numa dinâmica de P&D interno exclusivamente, a barreira para você conseguir fazer isso seria insuperável. Eu acho que isso é até uma discussão recorrente. Sempre que eu posso, eu boto o dedo nessa ferida, né? Que, assim, é óbvio que existem exceções, você vai poder falar um pouco mais disso com a sua experiência na Nintex, mas de uma maneira geral, o mercado de investimento em startup de base tecnológica, e quando eu falo base tecnológica experimental, eu estou falando de ciências químicas, biológicas, no Brasil especificamente, não está preparado para isso. Porque é até engraçado, porque outro dia eu estava conversando com um pessoal de investimento, o cara tá falando, não, mas tem que pivotar. Eu falei, meu amigo, não dá para pivotar uma planta piloto, cara, não é assim, sabe? O modelo de negócios, ele tem que ser um pouco diferente e a ideologia da inovação, ela tem que ser pensada diferente, porque senão você não vai para frente. Você precisa de uma rede de apoio. Eu sei que vocês têm essa rede de apoio, você depois pode comentar sobre isso, porque você começar uma startup
de base tecnológica experimental, a quantidade de dinheiro que você precisa para comprar os primeiros equipamentos para você ser relevante inviabiliza qualquer negócio. É impossível, né? A gente lida com uma situação, não na Nintex, mas a gente vê outras startups, vai ser legal falar sobre isso, legal do ponto de vista de caracterização do cenário, né? Mas infelizmente... Eu acho que a gente tem que expor essas situações, porque assim, a gente precisa mudar esse ecossistema, Cristiano, de alguma maneira. De alguma maneira. O que eu vejo... Outras Nintexes, outras Novacintes, outras empresas, porque senão não vai acontecer. O que eu vejo, né? Eu estava até tentando fazer, assim, já pensando no podcast, assim, e nessas nossas andanças, o que tem de diferente no Brasil, ou se não é diferente, a gente só está atrás, né? Quando você pensa em Pfizer, de novo voltando na Pfizer, a empresa é de 1849. Aí eu dei uma resgatada, assim, qual foi a trajetória da Pfizer? Alguma coisa eu já conhecia, né? Eles, em 1919, faziam fermentação para fazer vitamina C. Caramba! E, então, ali, é uma empresa que começou como uma farmácia no Brooklyn, que é o americano, assim, como é que eu posso ganhar mais dinheiro, inovar, né? Então tem um pouco desse apetite, né? Aí a empresa está ali, vitamina C, em 1919, processo fermentativo. Eles escalonaram isso com um processo químico, se eu não me engano, em 1940. Então já tinha ali fermentação, só que essa fermentação de vitamina C levou à produção em massa de penicilina na guerra pela Pfizer. Caramba! Então você está vendo que, a gente está falando de 30 anos depois, né? Sim. Mas ele está aproveitando inovações e aumentando a empresa na massificação de certos produtos. Depois eles eram líderes em vitaminas, em comercialização de vitaminas. E depois eles começaram a inovar, porque eles estavam cheios de dinheiro, né? Esse é o ponto. Aí eu pensei assim, nossa situação agora, nós estamos 100 anos atrás, vamos dizer assim. Temos uma empresa, um setor farmacêutico rico, sim, né? Ficaram ricos com os genéricos, inovam muito pouco ali nas inovações incrementais. O que eu não vejo acontecendo ainda é esse apetite para inovar mais e apostar, né? E aí, para mim, é isso que traria as nossas universidades juntas a eles para desenvolverem inovações. O que acontece? Eles ficam muito com hesitação para inovar, e nós temos uma ciência no Brasil muito boa, de alto nível, né, em várias disciplinas. E as startups, elas estão emergindo da onde? Das universidades. Só que falta às universidades, pelo menos no setor farmacêutico, o know-how do mercado farmacêutico. Que não é, né? Eu acho que tem 2 pontos aí que são super interessantes aí, sim, nessa discussão. Acho que o primeiro é que todo lugar que eu vou de discussão da indústria, e eu vou como UFRJ, todo mundo me fala assim, vocês têm que parar com esse negócio de pesquisa básica, vocês têm que fazer alguma coisa, vocês têm que dar retorno para a sociedade, não sei o quê. Não vou entrar no mérito de quanto de pesquisa básica e quanto aplicada a universidade tem que ter, eu acho que tem espaço para os dois. Mas eu concordo que a gente tem que ter um pouco mais de pesquisa aplicada. Mas o que eles falam é o seguinte, vocês não ajudam a gente está cheio de problema para resolver, mas a universidade não sabe quais são esses problemas. Então, assim, uma das ideias do podcast também é para a gente começar a dialogar a universidade com a indústria e começar a entender melhor isso. Eu acho que isso foi uma barreira durante muitos anos, mas quando eu olho para os meus colegas da minha geração, que já não sou, infelizmente, a geração mais nova de professores da universidade, mas uma geração ainda jovem, a gente tem uma cabeça muito mais aberta para interagir com a indústria e entender que a gente precisa ter velocidade e um padrão de qualidade maior do que normalmente a gente tem nos processos dentro do laboratório, para tentar interagir e tentar resolver problema. Eu acho que essa conversa
Tem que acontecer, entendeu? Para poder melhorar. O segundo ponto que você mencionou também, a respeito da indústria nacional, eu acho que a gente tem uma questão que a nossa indústria farmacêutica, e eu acho que você viveu um pouco disso, dessa transição na época que você teve na Axé, é que é uma empresa, a maioria delas é de base familiar, né? O dono, quem comanda ainda é o dono, né? A Axé passou por essa transição para um CEO na época que você estava chegando, eu acho, talvez um pouco antes. Mas... Muitas estão tentando fazer essa transição, mas a gente está falando, cara, de 2025, Cristiano. Assim, 2020 é muito recente isso. E essa cultura de empresa familiar, eu não tô colocando como negativo isso não, mas é uma cultura de empresas que normalmente são avessas ao risco. E é verdade. Eu vou pegar primeiro esse último ponto, depois a gente volta na questão da aplicada e básica. Você tem total razão. Essas empresas, elas são, em sua maioria, dos anos 60, 70, 80 e são familiares. Algumas se profissionalizaram, Sim. mas a família está ali ainda no conselho, as famílias, enfim, e elas nasceram com uma mentalidade comercial. Elas não são de base científica, né? Então a mentalidade é essa: como eu posso transformar alguma coisa em um produto rápido? E a ciência não é nem a linguagem que é praticada na empresa, né? Com algumas exceções, né? A gente vê alguns movimentos em Axê, Eurofarma, Biolab, Cristália, mas é ainda muito tímido, né, para o nível de investimento que essas empresas podem aplicar. Então, e outra coisa, como não abriram capital, exatamente, não tem a pressão do mercado que avalia o potencial dessas empresas. Não tem. Então não precisa correr atrás de múltiplos de EBITDA, entendeu? Porque quando você tem uma forma de valorar a tua empresa, geralmente se usa o EBITDA. Vamos dizer assim, é o lucro, tá? sim. E aí, se você é uma empresa com alto potencial, você multiplica esse lucro anual, vamos dizer assim, lucro, tá? Só para não entrar no jargão aí do financeiro, por 20 vezes, 30 vezes. Aí essa como a sua empresa é valorizada e esse 20, 30 vezes é o teu potencial. Daqui a tantos anos você vai lançar um medicamento blockbuster. Empresas que vendem commodities têm múltiplos de EBITDA de 5, 6, e eles vendem commodity. Sim. Então, a ação deles, se tivesse aberta na bolsa, ia estar lá embaixo, porque potencial pequeno. Então, assim, como eles não têm essa pressão do mercado, tão confortáveis ali ganhando uma baita grana com genéricos, eles inovam num nível do apetite deles ao risco. Então, tem esse cenário que eu acho que é muito danoso para o nosso ecossistema, porque aí falando da ciência aplicada e a básica, eu acho que o papel da universidade, em sua maioria, é a ciência básica. E ter esse know-how. E quem vai aplicar aquilo é uma ideia de projeto ou de produto que vem da indústria farmacêutica, que precisa de ajuda de quem consegue ter uma química de fluxo, que nem você, que vai fazer aquela molécula, de um cara que tem um modelo animal e é especialista numa determinada doença, e vai juntar todos esses atores para desenvolver o projeto com o direcionamento da indústria para um produto que ele quer colocar no mercado. E financiando aquilo nessa rede, né? Então é isso e hoje em rede, né? Porque na época da Pfizer eles faziam tudo dentro de casa, porque assim, eu quero fazer esse esforço para fazer um projeto inovador. Contrata, vai contratando, bota para dentro de casa. Sim. Porque eles eram bilionários, né? Sim. Mas então aqui talvez hoje se possa aproveitar do ecossistema descentralizado em empresas prestadoras de serviço, em universidades, enfim, consultores, para desenvolver esses projetos inovadores, né? Só que a empresa precisa puxar essa aplicação. Mas né? é engraçado, né? Porque se você olha hoje para a interação indústria-universidade, ela só acontece na petroquímica por causa do royalty do petróleo. Porque talvez
talvez, eu não vou afirmar aqui para não ser trucidado depois, se não tivesse a lei em cima do royalties do petróleo, talvez nem tivessem fazendo pesquisa. Então, assim, eles conseguem avançar demais na tecnologia, na área petroquímica, pensando em projetos de muitos anos na frente, por causa desse investimento que tem. E quando você olha para o setor de química fina e farmoquímico, farmacêutico de uma maneira geral, os projetos são muito mais de curto prazo, né? Para tentar resolver problemas que estão te incomodando já há algum tempo, você não tem muita solução para aquilo. Então, assim, complica um pouco, né? Eu não conheço muito do setor aeronáutico, mas eu vejo a Embraer. Sim. Eu imagino quanto que ela deve movimentar o ITA e outras universidades e empresas menores que desenvolvem tecnologia para colocar nos seus aviões, no setor de defesa deles, no carro voador, né? Você imagina se tivesse Embraers como farmas, sim, como que eles iam movimentar a Embrapa? Se o agro do Brasil hoje é toda essa maravilha que a gente sabe que é porque a Embrapa botou muito dinheiro no desenvolvimento de tecnologia para fazer a gente conseguir plantar coisa assim. E aí você vê o nosso setor agrotech. É fantástico, cara. É fantástico. Então, assim, você precisa ter um ator. Todo mundo tem que remar na mesma direção, né? E onde o capital está aqui, está nas empresas, né? A gente não tem fundos de investimento nessa nossa área, né? Mas acho que eles vêm depois, né? Eles vêm... se eles veem essa articulação Você precisa criar uma base. Você precisa criar uma base onde você tem um P&D que funcione. Né? Se você não tem um P&D articulado no ecossistema, é difícil você apostar. Né? É difícil. Além disso, tem um pouco da mentalidade aí, tem outras camadas, né? Um pouco da mentalidade do brasileiro de curto prazo, de baixo risco, de virar o negócio logo, enfim. Né? Então, a estabilidade econômica também não ajuda você a fazer planos de muito longo prazo, né? Você tem juros a 17%, a 14%, 15%. Né? Você vê, o pessoal, eu vi uma estatística, acho que o valor na bolsa nossa, posso estar chutando o número errado, saiu de 40 bi para 19 bi recentemente. Por quê? Você tirou dali e botou no título direto, né? É difícil, né? É difícil, né? É difícil. Então, assim, eu acho que lá fora, como nos Estados Unidos, tem muito dinheiro e esses fundos eles têm um portfólio de empresas. Então eles podem colocar, tem um capital mais paciente, né? Conseguem arriscar mais em uns lados e porque eles outras ali Então eu acho que tem o nosso cenário, mas ao mesmo tempo, quando eu faço essa reflexão, quanto tempo os Estados Unidos demorou de 1849 Pfizer até a Pfizer de hoje? Se você for falar que as nossas empresas estão 100 anos atrás em termos de fundação, 1960 e pouco, né? Talvez a gente ainda vá ver isso acontecer, porque se não... acho que é por isso que a Nintex também é uma empresa relevante, não por nós, mas para dar certo, para até dar uma provocada, né, dar uma balançada no setor privado nosso. Né? Se a gente vingar, e tem tudo para vingar, e vamos acelerar o filme daqui a 10 anos, 15 anos, a gente estiver bombando, você fala, os caras têm 10 anos, eu tenho 70 anos. E os caras chegaram lá em 10 anos. Você está entendendo? Com um modelo inovador. É um modelo que talvez a gente precise para chacoalhar o mercado. Fazendo uma ressalva, que eu não posso deixar de mencionar isso aqui, talvez uma empresa que até já está marcado aí, a gente vai ter uma conversa com eles mais para frente, num capítulo do podcast mais à frente, talvez uma empresa que sempre tenha investido em P&D e valoriza muito isso é a microbiológica aqui no Rio do Dr. Jaime Rabi. Verdade. Então, assim, é um investimento massivo em
É verdade. Ativas de descobertas de novas moléculas, muito baseado na química que eles são especialistas, então assim, é uma química de nicho. Antivirais, né? De antivirais, ali, baseado em química de açúcar e é uma coisa assim, cara, que você não vê na maioria das empresas brasileiras. Então assim, é de tirar o chapéu o trabalho que o Jaime tem feito na microbiológica no desenvolvimento de novas moléculas, né? É verdade. Cristiano, só voltando lá, e aí eles começaram a fazer esses layoffs, né? E você acabou retornando para o Brasil. Você sempre teve essa vontade? Não, então, foi a minha saída foi voluntária. Eu não... Não, eu sei, não. Você mas assim... Você um dia, assim, é óbvio que existem outras razões, não só profissionais, mas pessoais. Sim. Mas você decide voltar para o Brasil. Você volta para o Brasil já com o convite da Axé ou você volta para o Brasil e começa a articular essa tua volta? Bom, eu fiquei um total de 13 anos fora do Brasil, né? Sendo 9 no setor farmacêutico e 4 como postdoc, né? E aí, nesses movimentos da Pfizer, nos últimos 2 anos lá, entre 2012 e 2014, eu fui para o site, a Pfizer foi diminuindo esse site de Groton e eu fui para o site de Cambridge, Massachusetts, né? E eles começaram a fazer uma separação de design e síntese. Tá. O pessoal que fazia design, que era uma coisa meio doida, né? Porque o design e a síntese, eles são ligados, né? Enfim, mas a síntese ficou em Groton, os químicos sintéticos, e o pessoal que desenhava moléculas foi para... que eram os próprios químicos sintéticos e os computacionais foram para Cambridge. E aí eu fiquei esses 2 anos lá. Mas assim, o que me incomodava, mas aí são coisas pessoais profissionais, era assim, poxa, será que... qual é a minha relevância nessa organização? Sim. Né? Era uma pergunta que me incomodava, uma relevância extremamente diluída. Poxa, impacto que eu possa ter aqui, também extremamente diluído. Voz para determinar certos rumos. Você tinha que... legado que eu possa deixar, enfim. Então, assim, isso assim, para mim a vida não podia ser aquilo. Aquilo foi uma ótima escola, onde eu aprendi a trabalhar em colaboração, aprendi várias disciplinas, aprendi como fazer drug discovery, mas eu achava que eu precisava estar num ambiente que precisasse mais de mim, que não era os Estados Unidos, né? E aí eu fiquei tentando voltar para o Brasil, contatando as farmas nacionais diretamente. Então eu mandava e-mail para CEO de empresa nacional ou para algum contato que eu achava no LinkedIn e fiquei tentando plantar essa sementinha lá. E eu achei funcionou. Foi assim que acabou funcionando. Eu mandei um e-mail para um diretor do Axé, na época o Axé não tinha CEO, estavam com um comitê de gestão de 3 diretores, eu mandei para um desses diretores, que era de negócios, e ele falou, coincidentemente a gente tem uma vaga de gerente de PDI, e legal o seu perfil e tal. Então eu fui, as conversas andaram e eu acabei voltando dessa forma. Eu acho que vale até para a galera de hoje, né? Um pouco dessa ousadia. Né? Você não perde nada, né, em perguntar, né? Não perde nada. O não você já tem, só falta a humilhação. Brincadeira. Mas eu acho que tem que ser por aí. Aí eu voltei em 2014, cheguei aqui em março de 2014 e cheguei, claro, foi um baita choque, né? Você imagina. Apesar do Axé ser uma empresa admirável e tal. Mas guardado as devidas proporções, né? O Axé é maravilhoso, eu tive lá com você, é fantástico. Sim. Mas a gente está falando de Pfizer, né? Então, assim, eu te falei, né? 6.000 pessoas, 33 prédios, laboratórios de síntese, de biologia, de tudo, né? Planta, farmoquímica, enfim. E eu cheguei num grupo de pessoas brilhantes, mas era um grupo de 5, 6 pessoas para fazer projetos, né? Alguns em colaboração com universidades, outros com
outras instituições, e a gente foi construindo ali. Aí eu encontrei o Miller, o Savério, né, que são meus sócios hoje na Nintex. Miller da área de desenvolvimento, né, um diretor da área de desenvolvimento. Eu já tinha virado diretor de inovação radical e o Savério era diretor de negócios. Ele acabou assumindo a diretoria do que a gente chamava de núcleo de inovação, que foi um desenho que o Paulo Nigro fez. Aí foi um movimento estratégico de unir diretorias para um único propósito, que era inovar, né? Então a gente fez coisas muito interessantes. Você foi nosso consultor na construção daquele laboratório de síntese, que está ainda lá, indo de vento em popa, sob a liderança da Alessandra, que você conheceu. Recentemente. Então, ela está super bem lá no Achei, crescendo pra caramba. Super feliz, assumindo mais responsabilidades. Laboratório, a gente construiu aquele laboratório para a inovação radical, só que ele acabou também tendo essas missões de sintetizar impurezas, produtos de degradação, faz parte. E foi super estratégico para a renovação de registro de medicamentos e de novos registros também. Então, aí você vê, quando você tem know-how interno e tal, você consegue ajudar a empresa de outras formas. Isso eu sempre falei. Poxa, uma empresa que inova, mesmo que o produto chegue no mercado daqui a 10 anos, a percepção do mercado em relação à empresa, ela é diferente. Com certeza. Eu vou comprar um produto do Axê, que está tentando inovar, que, poxa, tem coisa muito legal, eu vou comprar um produto da empresa B, que está só ali, sabe, empurrando o negócio no balcão, sabe, tentando fazer uma cópia ali e ganhar na margem, sabe, ou no desconto. Então, assim, eu vou confiar mais nessa empresa que inova, que a qualidade dos caras deve ser maior, tem um time lá de respeito, enfim, entendeu? Então, assim, sempre fiz esse pitch lá dentro, de deixar os nossos propagandistas lá falar um pouquinho no iPad, que eles visitavam os médicos, e falasse assim, antes de eu falar do produto tal, deixa eu falar aqui rapidinho do que a Oxi está fazendo de inovação. A inovação Exato. Tem que transparecer, isso é muito importante. O mais legal é que o tempo que o Paulo Nigro ficou lá, e que a gente inovou pra caramba, o resultado da empresa sempre veio. Sempre veio, sempre entregou o orçamento. Entendeu? Então, assim, não é uma questão de se eu inovo ou não entrego o de hoje. E tinha um pouco dessa percepção. Você está olhando muito para o amanhã, você esquece o de hoje? Na verdade, eu acho que não é assim. Eu acho que os dois se ajudam, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E a empresa ela tem que ser ambidestra, né? Ela tem que ser ambidestra. Senão, um dia que o negócio de hoje começar a corroer, se você lá é a formiguinha, né? E a fábula da formiguinha e da cigarra. Se você não poupou, se você não guardou, se você não planejou, o que você vai fazer lá na frente? E por mais que possa parecer papo de coach, né? A cultura da inovação é muito importante dentro da empresa. Porque quando essa cultura da inovação ela está realmente enraizada dentro da empresa, transparece até no comercial, cara. Transparece no comercial. Então, assim, a inovação e a ciência, elas trazem rigor. Sim, sim. E trazem o analítico, né? E o pensamento baseado em dados, em evidências, né? Então, isso faz com que os produtos, mesmo os genéricos, tenham lá a melhor qualidade, engasguei com a água, desculpa, a análise, pacote analítico que você vai usar no dossiê é bom, enfim. Então, assim, você consegue atrair mais cientistas para as áreas técnicas, que não necessariamente fazem inovação, mas usam rigor científico também, rigor técnico e tal. Não, isso é muito importante, né? Porque porque junto com isso, né? Por mais que a gente esteja tendo que lutar nos anos mais recentes no que diz respeito à credibilidade da ciência, a ciência ainda tem credibilidade, né? Por mais que queiram diminuir cada vez mais essa credibilidade, eu acho que isso você agrega a credibilidade da ciência ao nome da empresa. E quem faz isso é a inovação. Eu acho que é fantástico. Sem dúvida. E é um mecanismo enorme de atração e retenção de talentos. Sim. A gente atraía ótimos talentos e as pessoas ficavam lá
sabe, na minha área em particular, eu tinha, eu não vou dizer zero rotatividade, mas eu tinha quase de turnover, né? Zero. As Mas pessoas normal, entravam, assim, ficavam lá e felizes, né? Fazendo coisas com propósito, né? Então, a inovação traz propósito, né, Rodrigo? isso é muito Também, legal. né? Isso é muito legal. Então, poxa, aí falando um pouco de Axê, a gente fez coisas muito legais lá, eu, Savério, Miller, o resto do pessoal lá da Inovação Radical. Você chegou na Axé em 2014. 2014, Início de 14 e saí início de 21. Foram 7 anos. início de 21, é isso aí, logo depois da pandemia, né? Logo depois da pandemia. E aí a gente, poxa, construiu laboratório, fez parcerias com o CQMed lá da Unicamp, que chamava SGC, SGC na época, o próprio CNPEM, o Laboratório de Nanotecnologia em parceria com a Ferring. E a gente licenciou um projeto, né? Poxa, nesse modelo que a gente discutiu anteriormente, de um projeto numa fase pré-clínica, Legal. que foi vendido ou foi licenciado, foi uma parceria para co-desenvolvimento por milhões de dólares. Um outro projeto, que esse até pode ser falado, houve uma parceria com a Otsuka, ou uma subsidiária da Otsuka, uma molécula sintética que a gente desenvolveu. Então, assim, você vê que você inova, você acaba atraindo players relevantes, globais, né? Então, isso eram projetos pré-clínicos que eu acho que se a gente quer começar como nação, né, como Brasil, a desenvolver essas inovações mais radicais, o ecossistema mundial permite que você faça algo no early stage de valor e monetize isso no licenciamento. Você não precisa chegar na caixinha para capturar valor. Você pode capturar valor ao longo do caminho. Porque se você, hoje em dia, se você quiser fazer do início ao fim, você não vai ter fôlego, né? Então você Não vai, não tem precisa como. cooperar para poder fazer do início ao fim. Eu acho que é a melhor Não tem como. São projetos de 10 a 15 anos e que só pensando na fase de pesquisa e desenvolvimento devem gastar aí, dependendo da área terapêutica também, né? Entre 150 a 800 milhões de dólares. Um bi. Depende da área terapêutica. Falando de antibiótico é mais barato, porque, né, enfim, os estudos clínicos não são tão caros, quanto, por exemplo, você desenvolver um Ozempic da vida, porque você tem que, aí, se você desenvolver algum medicamento para evitar infarto, você tem que esperar, você tem que ter um N de 30 mil, 5 anos de fase 3, você tem que esperar o cara ter um infarto, né? Então, é uma área terapêutica muito mais complexa. Por isso que você vê muito assim terapias personalizadas, porque você lida com pacientes, um número pequeno de pacientes, estudos clínicos que são mais rápidos, né? mais fáceis, aspas, né? e você tem empresas que lidam mais com essas áreas do que você fazer um medicamento para o one size fits all. É complicadíssimo, porque você precisa de estudos clínicos com N enorme, de muito tempo, e só essas grandes empresas fazem isso mesmo, né? Então acho que a gente desenvolveu um modelo aqui no Brasil, que não é novo, mas no Brasil ele é novo, de desenvolver projetos na fase pré-clínica e licenciar esses projetos. A gente fez isso no Axê e na Nintex, é o que é o nosso modelo de negócio. E a gente decidiu sair, eu, Savério, Miller, em diferentes momentos, mas a gente fundou a Nintex juntos. O Savério entrou recentemente na Nintex, que ele saiu do Axê e foi para uma outra posição, mas atuava no nosso board. E o Miller saiu meio que junto comigo. E aí foi uma jornada que a gente pode falar sobre eu fico isso. curioso de até que ponto o período que você teve em Yale, lá no Jorgensen, e vivendo a realidade da interação indústria-academia e o aquecimento que deve ser em Yale, como é na maioria das grandes universidades americanas, de spin-offs de laboratórios. Provavelmente o Jorgensen deve ter várias startups crescendo.
como é que isso contribuiu na sua cabeça para de repente ficar lá no fundo enquanto você estava na Pfizer, enquanto você vinha pro Axé falando assim, cara, eu tenho que, sabe, eu tenho que ter um negócio meu, eu tenho que criar um negócio com o que eu aprendi esses anos todos, porque isso tem valor, isso eu tenho capacidade de fazer. Como que você acha que o período em Yale contribuiu para essa sua virada, vamos dizer assim, profissional? Então, obviamente que todas essas experiências, desde Yale, elas foram formando um pensamento na cabeça, mas ali na época de Yale eu não tinha isso na cabeça. Meu objetivo era farma, e, enfim, depois quando eu voltei para o Brasil era trabalhar em farma. Era linear, né? E é claro que esse movimento para o Brasil já começou um pouco essa questão da inquietude, né, em relação ao propósito, a fazer algo que tivesse mais impacto, que eu pudesse contribuir mais. Então ali eu já tinha essa semente de não ser mais um, mas não por uma questão de ego, porque eu acho que a vida é para ser vivida, né? Então eu tinha essa necessidade de né, construir coisas que fossem mais relevantes, né? E então tinha esse pensamento e eu achei foi uma plataforma para isso, interessante. Obviamente que eu fazia as reflexões de pessoas que tinham deixado a Pfizer, fundado suas empresas, isso estava ali, né? E professores de Yale que já estavam indo para não sei quantas empresas fundadas, então isso, obviamente, eu fiz uma retrospectiva quando eu acabei tomando essa decisão, junto com o Miller de Saverio, de empreender, né? Que não foi fácil, por conta desse lado conservador que briga com o lado que se joga, e quando eu me joguei foi muito difícil, porque a situação no Axé não era a mesma, a gente estava passando por um momento de menos inovação, né, de redução de recursos e tal. Mas essas histórias de startups, elas acontecem assim, pessoas que trabalham numa empresa que saem para empreender, porque a empresa deixa de ser inovadora, ou não era mais, não propiciava mais um ambiente que era propício para a inovação, né? Questionava demais, enfim. Então a gente acabou saindo e foi uma bênção, na verdade, que isso aconteceu, né? Agradecemos ao nosso momento no Axé, onde a gente começou a exercitar essa questão, assim, se você pensar, e a gente encarava dessa forma, a área de inovação radical no Axé, ela era uma spin-off, só que dentro. Tinha toda a característica. Porque ela não trabalhava tão integrada com o resto da empresa. A nossa força de vendas nem vendia o nosso produto. É verdade. Né? É verdade. Então, por isso que eu sou agradecido ao Axé, por permitir, pelo legado que tinha lá desde os seus fundadores, principalmente o Vitor Ciaulis, que era bem inovador, adorava a biodiversidade brasileira e tal. Poxa, tem um impacto, né? A gente forma, a gente vai absorvendo esse tipo de pensamento, e a gente exercitou essa questão da inovação radical sendo uma área de negócio ou uma empresa apartada, né? No próprio modelo. E então fundar a Nintex não foi difícil do ponto de vista de que a gente iria fazer na Nintex, porque a gente já... A questão é se jogar no escuro num cenário de inovação dentro do Brasil, né? E foi isso. Porque, assim, se você fala do propósito da Nintex dentro dos Estados Unidos, eu falo, putz, cara, você vai ficar milionário rapidamente, né? Porque, assim, tanto em questão de investimento, quanto na questão de aquisição por outras empresas. Mas quando você fala isso dentro de um cenário Brasil, é uma coragem, né? Assim, sim, o que a gente confiava, apesar de ser bem escuro realmente, a gente achava que a gente tinha muita chance de ser diferente no Brasil. Sim. Em relação ao resto do ecossistema, e atrair o pouco de capital que existe aqui para a biotech, a gente fosse conseguir atrair por conta do nosso perfil que vinha de indústria, novamente, sem desmerecer o pessoal da academia, não é isso. Mas o investidor brasileiro, ele quer muita segurança, né? Sim. E ele encontra essa segurança em nós três, porque no Axé nós já fizemos isso.
e temos uma reputação aqui, né? O Savério é muito bem conhecido aqui, fora do Brasil. Eu sou muito bem conhecido, o Miller também. Então, você junta esse time, a gente consegue atrair mais investidores, né? Por conta da barba branca também, né? Tem um pouco disso. Que no Brasil, assim, empresas que nascem, às vezes, né, essas empresas startups que nascem de academia, muitas são fundadas ainda por alunos, né? Então, claro que depende de cada empresa, é uma empresa, mas eles têm grande dificuldade de dialogar e muitos deles, assim, dialogar com o setor de investimentos, porque Falta traquejo. falta traquejo. É aquilo que eu estava falando anteriormente eu acho que as empresas, você tem muito desse movimento que você falou de Yale, né? Você tem do lado do capital, um capital lá nos Estados Unidos financeiro e técnico, que se junta ao técnico de um professor e funda uma empresa. Sim. Né? Muitas das empresas são geradas assim. E aí o professor, ele está no board científico, junto com um diretor ou um CEO que vem do capital, vem um cara técnico também do capital, e ali essa junção do privado com a academia formam essas empresas. Aqui no Brasil falta para a gente o privado, entendeu? E o capital que viria também não vem, porque do lado do... cirúrgico, porque a maioria das startups elas só tem um lado. Só tem um lado, ela só tem uma perna, é só um saci, né? Então... isso faz muita diferença. Eu digo isso porque eu vivo isso na pele lá na Nova Cint, e eu acho que a contribuição da experiência do meu sócio, do Regis, que é um cara do mundo corporativo, são determinadas coisas que fazem toda a diferença em uma reunião, na hora de você organizar os dados, na hora de você sabe, isso realmente fica faltando. Sim, porque é uma ponte com a forma de pensar, né, da Faria Lima, por exemplo. Sim. Então, poxa, aqui no Brasil, falando de coisas boas, a gente tem um mecanismo em FAPESP e outras agências de fomento, FINEP, que dá um capital inicial para essas startups andarem 2, 3 anos para poderem provar alguns conceitos e aprender algumas coisas de negócio, né? Que tem mentoria, enfim, eles vão ter que lidar com clientes, se prestarem serviço e tal. Eu acho isso super fundamental e elogioso, né? A gente tem que elogiar esse tipo de fomento que tem no Brasil. Sem contar que o outro mecanismo que eu sou muito fã é o da Embrapi também, né? Sim. E que eu acho que diminui essa barreira intransponível que tem na cabeça dos nossos empresários de que inovar, puxa, não, o cara vai botar dinheiro também? Ah, legal. Gostoso, Então, assim, tem Embrapi, tem FINEP, tem FAPESP, tem outras agências de fomento, outras, né, que ajudam a fazer uma ponte, né? Mas eu acho que a Nintex nasceu diferente e pessoas com 20 anos de mercado, ou corporativa, vamos dizer assim, e então a gente conseguiu atrair um capital semente do Fundo Pitanga, né? E aí provar algumas coisas, e depois de uma rodada Série A a gente trouxe outros fundos, e aí a outra coisa que a gente é diferente nesse sentido é que como a gente trabalha com biodiversidade, que foi também estratégico fazer isso, porque é a forma que a gente tem de posicionar uma startup brasileira no mundo. Sim. Né? Se a gente for uma startup como uma startup de Boston, por que o investidor, ou eventualmente um parceiro, enfim, ele vai olhar para a Nintex, sem dúvida, que é igualzinha a uma startup lá de Boston? Né? Então a gente tinha que procurar uma identidade brasileira e que o Brasil fosse reconhecidamente importante no cenário mundial para aquele tema, né?
Então, é claro que isso se juntou à nossa ciência. Aquilo, voltando lá no início da nossa conversa, de tratar a doença de uma forma não reducionista e mais holística, que a gente precisa não só atacar alvos, mas também a microbiota, fatores ambientais. A nossa biodiversidade brasileira, ou a biodiversidade de uma forma geral, principalmente de plantas, ela é fundamental para isso. Por quê? Porque o que mais modula nossa microbiota intestinal são moléculas de plantas. Então, agora você tem a mudança do desafio, ou de como você interpreta uma doença, que é de reducionista para holística, e tem a melhor plataforma para atacar essa doença multifatorial, que são moléculas de plantas, porque plantas e micro-organismos interagem na natureza há milhões de anos, num crosstalk molecular maravilhoso. E os nossos micro-organismos nós herdamos da onde? Brotam com a gente? Não, eles vêm da natureza, né? Então, eles já se conhecem. Então, obviamente, quando a gente toma algum ativo natural, uma fibra, ou um polifenol, ou um flavonoide... A memória do micro-organismo lá, que ele já viu isso em algum lugar. Eu quero isso... Eu conheço essa molécula de algum lugar. Exato. Não vai ser uma molécula sintética que vai fazer isso, que foi pensada para modular a GPCR. Entendeu? Ele não vai conseguir metabolizar aquela molécula necessariamente, ele pode até conseguir metabolizar, porque eles metabolizam e causam até toxicidade. Mas ele não vai conseguir usar aquela molécula no seu metabolismo para ele produzir metabólitos benéficos à nossa saúde e muito menos metabolizá-la para ativá-la numa aglicona, por exemplo, que seja ativa. Os micro-organismos, é muito legal isso, né? De como eles rivalizam com o fígado e como eles são complementares, né? O fígado geralmente conjuga, coloca um glucuronídeo, alguma coisa ali. E jogar para fora. E o micro-organismo faz ao contrário, ele desconjuga. Ele pega aquele açúcar e come, e a glicona ele joga fora, entendeu? Então, se você pensar em produtos naturais, e por que nossos fitoterápicos, que eu nem gosto muito do termo, que parece coisa que não funciona, né? Tem uma... Mas tem um estigma. Um estigma. Mas você sabe por que muitas vezes eles não funcionam? A gente tem uma tese na Nintex que todo mundo pensa nesses medicamentos como um medicamento sintético. Eu tenho que pegar aquele produto natural ou aquele extrato, tenho que fazer ele entrar na corrente sanguínea imediatamente. Intestino delgado, atravessa o intestino, absorve o intestino, solubiliza, intestino delgado e vai para o alvo. Pô, mas se eles estão conjugados, eles são moléculas maiores e mais hidrofílicas, eles não cumprem essa função, eles vão para o cólon. E no cólon interagem com os micro-organismos. E lá eles modulam o nosso corpo. O alvo tem que ser o cólon, e não o intestino delgado para entrar na corrente sanguínea. No cólon eles chegam lá, e eles podem fazer várias coisas lá. Eles podem modular os micro-organismos, porque tem micro-organismo que vai usar esse produto natural como substrato para se perenizar e competir com outros. E ali tem essa modulação. Eles podem alterar o metabolismo dos micro-organismos, eles passam a produzir outros metabólitos, ou eles podem ser, como eu falei anteriormente, né, modificados pelo metabolismo enzimático lá dos micro-organismos e se ativarem, né? Uma glicona, por exemplo. E aí você fala assim, entra na nossa corrente sanguínea? Às vezes nem precisa. Por quê? No intestino grosso e no delgado, a gente tem célula de todo tipo. Você não tem só esses receptores que estão ali que sinalizam para o corpo inteiro. Né? O resto, a gente tem mais neurônio no intestino do que no cérebro. No nosso sistema nervoso entérico, que está conectado pelo nervo vago. Sim. Você tem experimento que é fantástico, que você vagotomiza o animal, você produz GABA no intestino delgado, no intestino grosso, aumenta receptor de GABA no cérebro. Caramba! Porque ele sente, o sistema nervoso entérico sente o aumento de concentração de GABA no intestino, manda o sinal para o cérebro e lá o GABA no cérebro, o receptor de GABA aumenta por conta dessa sinalização. Você sente sabor
no intestino, tem células sensoriais no intestino de sabor. Você tem vontade de comer alguma coisa, não é porque seu cérebro, é porque seus micro-organismos demandam aquilo. Porque eles mandam para o seu cérebro uma sinalização que você precisa comer aquilo. Então, assim, e o nosso sistema imunológico, esse é o mais fantástico, Rodrigo. A gente tem o Gut Associated Lymphoid Tissue. Sim. 70% do nosso sistema imunológico está no intestino. Pô, uma porção de doença autoimune, você tem uma porção de doença inflamatória. Você acha que você pode modular de que forma? Tem que entrar na corrente sanguínea? Nem precisa. Nem precisa. Você pode modular, porque você tem o Toll-like receptor que sente ali o que é do bem e o que é do mal, entendeu? E ali eles aprenderam, a gente convive com micro-organismo. Por que a gente não fica doente? Porque tem a tolerância do nosso sistema imunológico. Quando tem alguma coisa que seja patogênica, aí a gente foi treinado há milhares de anos para conviver. Então, eles modulam o nosso sistema imunológico, entendeu? Então, quando você quer tratar doenças multifatoriais, poxa, por que eu preciso pensar que eu tenho que ser absorvido, chegar ao alvo? Não necessariamente, entendeu? Tem essa via que é super importante, não pode ser negligenciada, mas tem várias doenças que têm, se não a sua origem, o seu agravamento na microbiota intestinal. E aí é aí que ficou perfeito para a gente. Poxa, o que mais modula? Pô, moléculas de plantas, biodiversidade brasileira, extratos. Pô, perfeito, né? Estamos atacando doenças que são baitas necessidades não atendidas com a nossa biodiversidade e por isso que a gente atrai fundos de impacto, a gente tem ainda o que a gente vai fazer com esses projetos e com os seus recursos do ponto de vista de repartição de benefícios, projetos ESG. E aí essa foi... a gente não depende só de investidores biotech. Investidores ESG gostam muito da tese da Nintex. Por isso que a gente atraiu o Fundo MOVE, Fundo ECOA, porque eles veem na Nintex essa geração de valor, captura de valor e repartição de valor, entendeu? E até que ponto vocês estão fazendo uso, não fazendo uso, mas se alicerçando no conhecimento tradicional da utilização de plantas e etc. para algumas doenças? Porque é óbvio que existe muita... história, muita crendice por trás disso, mas tem muita coisa de fato, né, que você consegue ter os resultados benéficos pela utilização de algumas plantas. E como é que vocês lidam com o que é a cultura da utilização da planta, com o que é o saber científico de que vocês conseguem realmente chegar numa estratégia para poder desenvolver o produto? A gente queria sair um pouco dessa forma relativamente arbitrária de iniciar projetos a partir da biodiversidade. Justamente porque muitas dessas evidências, elas eram boatos ou hearsay, né? Ou eu ouvi dizer, e isso não dava para iniciar um projeto na Nintex assim, né? O que a gente fez? A gente tem uma ferramenta de Data Analytics que a gente organiza, a gente ingere. Até o momento a gente ingeriu bases estruturadas, públicas, que têm informações sobre plantas, produtos naturais, alvos, micro-organismos, doenças, né? E fez a ingestão de várias bases. E aí a gente, nessa ferramenta de Data Analytics, ela conecta as plantas a seu potencial de tratamento a doenças, passando pelos produtos naturais, alvos e doenças, ou produtos naturais, micro-organismos e doenças. E assim a gente consegue interrogar o Gaia Path, que é a nossa ferramenta. O Gaia é a deusa da Terra, e Gaia é Guided by Artificial Intelligence and Analytics. E o Path é o que conecta, né? Nesse mundo louco do AI hoje, a gente já está com um plano, que vai começar agora em agosto, de fazer ingestão de informação não estruturada. Caramba! Entendeu?
tipo leitura de textos. Vamos colocar lá dentro, tá? E a gente tem um baita parceiro para fazer isso, e aí vai ser o nosso GaiaPath 2.0. Já começou esse planejamento e vai dar o start nisso em agosto. E é um projeto de 1 ano, 2 anos, né? Para a gente ingerir mais e tornar o GaiaPath mais assertivo e vivo, porque a gente vai ter agentes de AI, que são agora, está na moda também falar de Agentic AI, né? Que vão fazer esse trabalho de ler artigos e colocar no GaiaPath diariamente, entendeu? Então, a gente vai poder... Hoje você consegue chegar nesse passo no nível de classe estrutural de molécula ou... A gente tem uma ferramenta de um artigo que foi publicado de um classificador de produto natural no GaiaPath. E a gente consegue... Isso é importante, né? Sim, e a gente consegue filtrar por... flavonoide, é um iridoide, Já ajuda muito, né? Já ajuda bastante. E aí a gente pode interrogar assim, inclusive agora o GaiaPath era linha de comando, agora a gente vai poder falar com ele como chat GPT. Que legal. E vai dialogando com ele assim, eu gostaria, você me sugira plantas assim, assim, assado para determinada doença. Ele vai ali pegando as informações. Agora eu quero que você filtre pelo número de publicações que ligam essa planta a essa doença, pelo fator de impacto. Que legal. Né? Então a gente vai interrogando dessa forma e ele vai preparar reportes, vai ter um outro agente, vai preparar reportes com apresentações PowerPoint das melhores sugestões ou PDFs das melhores sugestões. Então a gente tem essa escolha em sílico, vamos dizer assim. A partir daí a gente, obviamente, tem uma intervenção humana de fazer um double check ali e tal, e fazer extratos dessas plantas. Aí a gente trabalha muito com a Centroflora nesse sentido, de ver viabilidade agronômica, acesso e tal. E aí começa a testar algumas dessas plantas ou desses extratos sugeridos pelo GaiaPath em modelos animais, que podem ser ou em CROs, ou no CIEMP, que é um dos nossos parceiros, ou enfim, uma universidade que tem esse modelo, que a gente tem projetos com, por exemplo, com a Federal do Rio Grande do Sul, que é... Antes disso, vocês não fazem o ensaio de na microbiota molecular, alguma coisa do tipo, não? Para projeto desse tipo, não. Ele vem direto porque aqui a gente não está pensando num alvo. Sim. A gente está pensando... A gente muitas vezes não sabe nem... Apesar do GaiaPath sugerir o alvo... O GaiaPath até sugere o alvo, mas a gente vai mais na informação... passa pelo produto natural, passa pelo alvo, mas a gente vai mais da informação da evidência da planta para o tratamento daquela doença, que claro que tem a informação do alvo ali também. Então a gente sai dessa abordagem de um alvo só. A gente tem uma abordagem de um alvo só quando a gente fala de bioprospecção, e são os projetos com o CNPEM, onde a gente tem lá, o CNPEM tem com a Centroflora uma biblioteca de frações, e aí a gente faz screening contra alvos de nosso interesse, junto com o CNPEM, e aí usa cristalografia de raio-x, modelagem molecular, né? Enfim, aí são projetos mais clássicos do chave e fechadura. Mas esses projetos que a gente chama de projetos de etnofarmacologia, eles vêm dessa forma. Mas aí, vamos lá, você foi lá no Gaia, achou a planta, conversou lá com a Centroflora, fez toda a parte da planta, extrato, da viabilidade, fez os extratos, fez os primeiros ensaios, encontrou uma fração que teve um hit lá que você fala, cara, isso aqui é interessante. Não, a gente encontra um extrato para uma mesma planta a gente pode produzir até diferentes tipos de extrato. Dependendo do tipo de solvente. De classe, exato. Claro. E testa nos modelos animais. Né? E aqueles que são melhores nos modelos animais, inclusive, aí claro, a gente também testa com microbiota humana de pacientes daquela doença para entender como modula
a microbiota também, porque a gente quer modular a doença no contexto do animal, mas a gente quer modular também a doença no contexto da microbiota humana, né? E isso tudo, aí são várias peças que se juntam, de evidências que aquele extrato funciona no modelo animal, no nosso, a gente tem uma tecnologia que se chama XGI Biomics, onde a gente testa esses extratos em microbiotas de pacientes, né, para entender aumento de diversidade desses micro-organismos, diminui a assinatura pró-inflamatória daquela microbiota, que metabólitos são produzidos, né? E aí a gente está tendo uma abordagem, como você vê, não é uma abordagem que eu estou me focando num alvo, eu estou me focando em como tratar uma doença, né? Obviamente que depois a gente faz várias tentativas de tentar elucidar alguns pathways, né? E aí pode ser se a gente está falando de uma doença inflamatória, como é que modula a citocina? Como é que modula... A gente pode fazer ensaios de imunohistoquímica, ELISA, em tecidos, né? Ou ensaios de expressão gênica, enfim. Então a gente tenta elucidar um pouco de mecanismo de ação também. Faz todo um rigor analítico enorme nesses extratos para entender que moléculas que tem ali. Tá? A gente faz um trabalho muito forte com a liquinoflora, com o professor Norberto, o Betão, para fazer massa ali nos trinks, para entender classes de moléculas e, obviamente, procura na literatura, além do GaiaPath, evidências de que algumas daquelas moléculas podem modular certos alvos conectados à doença, para a gente poder estar assim. Nem tudo vai ser experimental. Algumas coisas vão ser evidências científicas de outros que apontam naquela direção, né? Regulatoriamente, não tem problema nenhum fazer isso. O que a gente precisa é de um pacote robusto, científico, com vários modelos animais, com essa modulação da microbiota, com uma parte analítica super forte, né? Com uma história bem contada e firme para começar um estudo clínico e licenciar esse projeto para começar um estudo clínico. Então, assim, isso pode ser um desafio para a Nintex lá na frente, de pessoas que têm uma cabeça mais cartesiana, né? Vai ser um outro desafio a questão regulatória, né? A questão regulatória nem tanto. O cliente que vem de um ecossistema talvez americano, que queira um biológico, ou queira uma molécula sintética, porque ele está pensando num único alvo, né? Ele vai ter que ser... E ele não está acostumado com esse tipo de projeto. Como se você tivesse um coquetel natural. E é uma abordagem de tratamento que era, claro, sem a ciência, sem essas evidências, mas que era feita no passado. Sem dúvida. Né? Onde eu tinha uma mistura complexa, um extrato de micro-organismo, um extrato de plantas. E agora baseado em ciência. Baseado em ciência, exatamente. Escolhido por ferramenta de inteligência artificial e baseado em um pacote in vitro e in vivo científico, né? Então, veremos o que acontece, mas os projetos têm muita evidência. A gente está com um projeto de doença inflamatória intestinal que tem uma proposta de valor muito interessante de atacar a doença. A gente nem falou de barreira intestinal, que é uma coisa super relevante, o enfraquecimento dessa barreira intestinal no contexto de uma série de doenças, inclusive doenças autoimunes, doenças inflamatórias, neurodegenerativas, que permite que esses gatilhos ambientais e da microbiota entrem na nossa corrente sanguínea. Se você tem um contexto inflamatório no seu intestino, as tight junctions se enfraquecem. Você tem uma separação entre as células. Caramba! A gente chama de leaky gut. Alimentos ultraprocessados fazem isso. Entendi. E aí você fala, poxa, eu como um alimento processado, eu tenho uma dieta ruim e eu tenho alergia, ou eu tenho uma doença autoimune, né? Não é necessariamente o alimento processado que causa isso. O alimento processado, ele cria um contexto inflamatório na microbiota. Entendi. Bactérias patogênicas aumentam sua população, elas estão cheias de LPS na sua superfície,
Qualquer modelo inflamatório usa LPS para induzir inflamação. A gente está cheio de LPS na nossa microbiota, na membrana, lá de fora. O Toll-like receptor vê aquilo e produz citocina inflamatória nossa, e isso enfraquece a barreira intestinal. Começa a entrar o que na nossa corrente sanguínea? Toxina, né? Até micro-organismos entram, que agrava o contexto inflamatório e resposta imunológica. Se você tem uma tendência a ter vitiligo, você vai ter vitiligo. Se você tem uma tendência a ter psoríase, você vai ter psoríase. Sim. Mas não é... Esse é o teu componente genético. É o que é aquele contexto, como você responde àquele contexto. Entendeu? Na verdade, vamos dizer assim, são as oportunidades que a doença acaba captando pela tua fraqueza imunológica. Aí, para tratar essas doenças, a farma vai atrás de uma citocina inflamatória. E é o que a gente conversou lá no início. E cadê todo esse antes, entendeu? Sim. Que gerou aquela citocina. É esse o ponto, tá? É esse o ponto. Se você modular a microbiota para uma assinatura menos pró-inflamatória, com um composition mais benéfico, você também tem tratamentos que são via microbiota ou diretamente que fortalecem as proteínas de junção. Você estanca essa comunicação, ou melhora, né, esse leaky gut que a gente chama, esse intestino permeável. A possibilidade. Exato. Então a gente tem projetos que começam a gerar todas essas evidências para tratar uma doença. É uma forma mais microbiota, barreira intestinal, alvo, do que apenas a chave fechadura, entendeu? Isso é muito interessante. E a nossa biodiversidade é fantástica para isso, só para falar sobre ela. A gente vai ter que marcar uma outra nova conversa para a gente poder aprofundar mais nesses temas. Assim, mais uma vez, fantástico sempre conversar com você, Cristiano. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você tem uma agenda super difícil, super apertada, mas obrigado por dedicar esse tempo aí para a gente conversar. Eu acho que vai ser inspirador e super informativo para os alunos e até para muitos pesquisadores que estão na universidade. E espero que em breve a gente possa se encontrar de novo para discutir um pouco mais, saber um pouco mais da Nintex. Desejo todo o sucesso para você. Eu acho que a Nintex é uma startup muito importante para o ecossistema de inovação brasileiro, para a gente poder mostrar que é possível fazer, existe capacidade técnica, o que falta é a gente ter oportunidade para mais empresas como essa poderem aparecer no mercado. Legal, Rodrigo. Bom, eu novamente agradeço pelo convite. A gente sempre se esbarra por aí, tem conversas de muito interessantes, de muito alto nível. Somos guerreiros, né, nesse ecossistema. Torço muito por você como professor, como empreendedor. Então, é um prazer estar aqui, bater esse papo contigo. Espero que o Pipeline Brasil seja um grande sucesso. Tenho certeza que será. Você vai trazer outros convidados aí super interessantes e vou ficar aí ligado nos episódios. Já virei fã, né? E vou ser um espectador assíduo. Pode contar comigo nisso também, tá bom? Grande sucesso aí pro podcast, viu? Valeu, obrigado, Cristiano. Obrigado, um abraço.